Oi pessoal, tudo bem? Vim falar aqui rapidinho sobre cuidador, né? Sobre o cuidado que o cuidador deve ter sobre si. Não esquecer a sua vida, não esquecer as suas diversões, o seu momento, o momento com o seu parceiro, com a sua parceira, com seus outros filhos, com você sozinho, né? É muito importante que a gente saiba valorizar alguns momentos fora da esquizofrenia. A gente tem por hábito super proteger os filhos, né, com a esquizofrenia ou as pessoas que têm esquizofrenia, mas em falando mais de mãe. Mãe é que costuma ter essa super proteção. A esposa às vezes não super protege, nem a irmã, nem um filho, mas a mãe tem, por natureza, colocar debaixo da barra da saia, né? E a gente acaba tirando um pouco a autonomia da pessoa com esquizofrenia. Se eles não são incapazes, né, que eu acho que a maioria não é, a gente tem que impor regras, né, dar limites e também passar a ter a vida própria. Você tem que fazer um pacto com eles. Eu digo que é um pacto porque infelizmente parece que tudo funciona um pouco assim como uma barganha, né? Você tem que dar alguma coisa em troca para você obter alguma coisa que seja na verdade favorável a eles. Favorece a você porque você vê um pouco a independência deles, mas para isso você precisa ser firme. Então você tem que falar, você tem que impor, você tem que pôr regras, né? Quando eu vejo assim que algumas mães comentam que os filhos não lavam uma louça, não arrumam o próprio quarto, tirando alguns casos que a gente sabe que realmente eles estão com essa avolição muito forte, né, que é a vontade a falta de vontade na vontade, né, na verdade, perdão, aí a gente sabe que realmente tem que deixar passar esse momento e quando a gente sentir a brecha de que eles estão tendo uma melhora, a gente de pouquinho vai adentrando no mundo deles e fazendo com que eles entendam a necessidade de ter uma certa independência, que seja arrumando o próprio quarto, lavando a própria louça, para que eles futuramente possam... a gente tem que, na verdade, saber negociar e falar o seguinte: você quer ter a tua independência, você quer ter tua vida própria, então para isso você precisa, obviamente, que fazer as tuas coisas, né? Porque às vezes a gente joga eles um pouquinho para esse mundo deles. Eu me lembro quando o Kainan ele estava numa época assim de avolição muito forte, onde ele ficava muito tempo deitado lá no quarto escuro, dormindo ou não, eu costumava falar assim para minha mãe: ai, que bom, mãe, pelo menos ele está em casa, está perto de mim, eu sei que não está na rua e tudo mais. E nessa, sem saber, sem querer, eu acabava empurrando ele ainda para esse momento dele de tristeza, de acuamento, de solidão, né? Porque a gente pensa que está ajudando, mas às vezes a gente está atrapalhando, né? Então a gente tem que incentivar. Eu sei que nem sempre é fácil, parece muito fácil falar, mas são coisas assim que vão de pouquinho. A mãe não pode desistir, irmã não pode desistir, esposa não pode desistir, filhos, enfim, quem seja o cuidador que esteja cuidando da pessoa com esquizofrenia. É um transtorno que não é fácil, todos nós sabemos, conforme o grau da evolução dele é um pouco mais complicado ainda, mas nada é impossível, pessoal. Quando a gente tem vontade, quando a gente tem persistência, a gente acredita no potencial, no nosso e no deles. E existem casos que a gente olha e diz assim: puxa vida, esse ali parece caso perdido, né? Mas não, eu julguei muitas vezes o meu filho como caso perdido. Eu pensava que realmente eu ia ver meu filho viver naquele mundo dele ali no quarto, com aquele capuz na cabeça, puxado até aqui, os braços cruzados, né? Sempre no escuro. Embora ele sempre tenha permitido que eu entrasse, limpasse o quarto, mas reclamava sempre do cheiro, né,
do que eu limpava, se era uma que boa ou era até que desse um cheirinho gostoso, então sempre procurei varrer, água e pronto, já é o suficiente para tirar o pó, né? Mas eu já por muito tempo eu cooperei para esse estado dele, né? Mas com o tempo a gente vai vendo o quanto é gostoso quando eles vão saindo do mundo deles e vindo para o nosso mundo. Que não que sejamos normais, né? Porque eu acho que no mundo não existe normalidade na vida de ninguém. O que é normal para você pode não ser para mim. Não é verdade? Eu acho que quando falam assim, eles podem ter uma vida quase que normal. O que é ter uma vida normal? Quem tem uma vida normal hoje em dia no mundo conturbado que a gente vive? Não é verdade? A gente vive sob tensão, eu estou aqui filmando, meu trabalho ali do outro lado, estou numa praça sempre de olho para ver se de repente não vem alguém e não me leva o celular. Né? Então a gente vive sobre um mundo tenso. Isso é ser normal? Não, né? A gente está sempre sob essa tensão. Com eles não é diferente, só que com eles é um pouquinho mais intenso. Né? Eu sempre falo que para eles tudo é mais intenso. Então, mãe, cuidadores, tire um tempo para você, como eu fiz agora. Eu saí, dei uma volta no parque, na praça, né? Fazia muito tempo que eu não fazia isso, mas eu coloquei isso como uma meta para mim. Caminhar todo dia, se não der todo dia, pelo menos 3 vezes na semana, poder me dedicar a alguma causa. Já me dedico, né, à esquizofrenia, eu estou sempre investigando, indo atrás, tenho sonhos, desejo muitas coisas, não para mim, não, para o grupo, né? Mas a gente tem que ter não somente a nossa vida em casa, a gente também tem que ter vida lá fora. A vida continua, não é fácil, mas a vida continua, né? E a gente precisa priorizar algumas coisinhas. E em primeiro lugar você. Lá no nosso grupo do WhatsApp, a gente sempre dá de exemplo a máscara de despressurização, né? Quando você está no avião, as primeiras instruções que eles dão é essa, né? No caso de despressurização, máscaras cairão, coloque as primeiro em você, fixe-as em você para depois colocar nas crianças, nos filhos. Por quê? Porque se você colocar primeiro neles, você pode não ter tempo depois de colocar em você, ficando eles sozinhos e você, né, fica sem ar. Então a mesma coisa é nessa situação, a gente cuidando dos filhos com esquizofrenia ou qualquer outro transtorno. Então cuide primeiro de você, coloque a máscara em você para que você tenha fôlego e você tenha ar suficiente para colocar a máscara no teu filho. Tá bom, pessoal? Eu tenho alguns assuntos que eu quero conversar. É muito bacana que vocês deixem aqui as opiniões de vocês. Às vezes falta ideia, às vezes me vem a ideia, na hora que vem eu não posso fazer um vídeo, né? Mas coloquem aqui sugestões do que a gente pode conversar, debater, o que tiver no meu alcance, do meu conhecimento, eu deixo aqui para vocês, porque é muito bacana essa troca, né? Eu espero que as novatas estejam gostando aqui do grupo. É um pouquinho diferente a nossa dinâmica de como é no WhatsApp, né? O WhatsApp que é mais em tempo real, você escreve, já logo visualiza. No Facebook nem sempre eu consigo visualizar, até porque eu estou no trabalho e nem sempre eu consigo responder a contento, né? Ao meu contento é o de vocês. Mas eu tenho certeza que tem muita troca de informação e que pelo menos você já não se sente mais sozinha, desamparada, né? Onde somente você que está vivendo esse mundo da esquizofrenia, que é um mundo um pouco assustador, mas que quando você passa a estudar muito ele, você passa a se encantar pela mente humana. Tá bom, pessoal? Um bom feriado para todos. Eu vou ficar aqui aguardando de vocês sugestões para vídeos, ok? Beijo grande.